E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Como é que foi o domingo? Tudo jóia? Já tá aqui conversando com vocês aqui no chat. Hoje a gente tem a presença aí do Michel, ele não falou nada, ele é todo tímido, viu, Michel? É me orientando aí da disciplina de Mono 2, Mono 1 e Mono 2, né, lá no último semestre. Michel, seja bem-vindo, tá? E é o seguinte, gente, deixa eu lhe dizer uma coisa, a questão da V3, terça-feira, eu já vou colocar, tá, para vocês, como é que vai ser, tá? Na terça eu já aviso, já lanço o primeiro trabalho, aí já fica outro mais para frente, aí no final do mês a gente já tá tudo concluído, né? Certo? Essa Vlaima é esperta, essa Vlaima é top, viu, Felipe? Então, nós temos mais 5 questões para resolver. Obrigado a minha amiga Vlaima pelo apoio incondicional de sempre. Ela já colocou a primeira questão aí, tá? Eu vou abrir aqui, porque o Michel não tem, eu acho, se alguém outra pessoa não tem, tá aí, né? A primeira questão é do CESP, né, 2020, já da agora, ó, do TJ do Pará, auxiliar judiciário, né? Então, a primeira questão é bem legal, né? TJ Pará, auxiliar judiciário, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte, primeira questão, vamos lá. Gabriel colocou. O Código de Processo Civil disciplina os atos processuais. O Código de Processo Civil disciplina os atos processuais que podem ser praticados pelas partes e os que devem ser praticados pelo juiz. Nós temos das partes, dos auxiliares da justiça e do juiz. Ou seja, quem participa diretamente naquela triangulação, né? A triangulação que vai formar a relação jurídica processual e, por via de consequência, o processo. Aí diz o seguinte: a respeito dos atos processuais, assinale a opção correta. Mais uma questão do CESP, como eu já disse para vocês. O CESP, geralmente as questões elas são mais abrangentes. Portanto, assim, se você estuda para as provas do CESP, você acaba ficando preparado para os outros concursos, porque o CESP, muitas vezes, tem provas do CESP que uma questão anula a outra. E aí, ou seja, você acaba se controlando mais, treinando mais se você treinar para o CESP. Então, o item A diz o seguinte: são exemplos de atos bilaterais das partes, a petição inicial e a conciliação. Aí eu lembro para vocês o artigo 200 do Código de Processo Civil, né, que diz assim, ó, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Então, nós temos, em relação aos atos das partes, nós temos os atos que são unilaterais e nós temos os atos que são bilaterais. Unilaterais só depende dela. Por exemplo, petição inicial só depende dela. Conciliação, mediação, transação, ou seja, esses instrumentos de transação dependem das duas. Senão eles não vão prosseguir. Então o item A não está correto, porque só o que é bilateral é a conciliação. A petição inicial não é ato bilateral, é ato unilateral. Parte só de só. Uma parte, a partir do momento que eu peticiono, que apresenta a minha petição, os efeitos diz respeito àquela parte ali. Né? Posteriormente, vai trazer efeitos para dentro do processo. Então, é um ato de natureza unilateral, não depende da outra parte. Certo? E a conciliação, por sua vez, é um ato bilateral. Então, o item A estaria incorreto porque a petição inicial é unilateral. Item B. São exemplos de atos processuais das partes: a contestação e a mediação. Exato. São exemplos, sim, de atos processuais das partes. A contestação é um ato processual de quem? Do polo passivo. Quando ele exercita o direito subjetivo de exceção, ele apresenta o quê? A contestação. E a mediação é ato das partes, que para mediar vai depender das duas ali. Então, são exemplos, sim, de atos processuais das partes. Se a gente levar em consideração lá o artigo 200 do Código de Processo Civil. O item C diz o seguinte, então o item B estaria correto. Por que o item C não está correto? Vamos analisar. O ato processual do juiz, que está apto a pôr fim ao processo, é a decisão interlocutória. Não está certo, gente, porque o ato processual que põe fim ao processo do juiz, qual é? Sentença. A sentença é o ato processual por natureza do juiz que põe fim. Então, quando uma decisão ela finaliza o processo, vai trazer a sentença. Nós temos aquelas hipóteses de sentença terminativas, são as hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil, e as sentenças definitivas do 487.
A sentença terminativa são aquelas que não apreciam o mérito do 485. Já as sentenças definitivas do 487, elas resolvem, elas apreciam o mérito. Portanto, esse item C estaria incorreto por isso, porque não é decisão interlocutória, seria sentença de acordo lá com o artigo 203, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O item D, despacho é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. Gente, despacho, os dois atos judiciais, por natureza, que tem um viés decisório, de tomar uma decisão, de gerar efeitos decisórios, é a decisão interlocutória e a sentença. O despacho, ele não traz um viés decisório, certo? O despacho traz um viés para impulsionar, fazendo valer aquele princípio que nós vimos lá do artigo 2º do Código de Processo Civil, que é o princípio do impulso oficial. O despacho, ele serve para impulsionar. Então, o despacho não é todo o pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. Aí seria a decisão interlocutória, o correto. Então, o item D estaria incorreto por força do artigo 203, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Vamos para o item E. A sentença é todo o ato do processual do juiz que põe fim à fase cognitiva. Beleza. O que é a fase cognitiva, gente? É a fase de conhecimento. Aquela fase que é acarretada, que é originada pela ação de conhecimento. Vocês lembram da ação de conhecimento? A ação de conhecimento, ela vai culminar no processo de conhecimento, na fase de conhecimento, que é o momento em que o juiz aprecia os elementos probatórios apresentados pelas partes e decide. Né? Então, está correta essa primeira parte. E diz o seguinte, mas não extingue a execução. Não. A sentença também, tanto na fase cognitiva, quanto na fase de execução. Então, a parte incorreta é o final aí dela, que não está correta de acordo com o artigo 203, parágrafo 1º. A sentença é tanto na fase cognitiva, ela funciona, quanto na fase de execução. Então, a parte que não está correta do item é isso aí. Então, a primeira questão, certo? A primeira questão, gente, a questão correta é o item B de bola, ok? Concordam? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer pelo chat ou fazer também pelo microfone. Fique à vontade. Professor. Pois não. Quem boa noite. É o Enzo. Diga aí, Enzo. A liminar, no caso, as quadraria em que aspecto? A liminar adesão interlocutória, certo? Porque na verdade, a liminar, ela tem o efeito de estar dentro de uma tutela provisória, certo? Hoje nós temos as chamadas tutelas provisórias, né? Que nós temos as tutelas de urgência, certo? E as tutelas de evidência. A tutela de urgência, ela contempla, o que dizia o código anterior, chamava de cautelar e chamava de antecipação de tutela. O que é liminar? Liminar é um instrumento que está dentro da tutela provisória, certo? O nome é liminar porque dá uma ideia de ser inicial, tá? Então, a liminar, ela está dentro das tutelas provisórias. Ela não anda sozinha, ela é um instrumento que é uma consequência da tutela provisória, seja de evidência ou a tutela provisória de urgência. São decisões interlocutórias. Por quê? Porque elas vão fazer com que o processo continue, entendeu? Então, a decisão de tutela provisória que culmina numa liminar, o nome liminar, esse instituto, ele dá a ideia de ser algo que é inicial, é uma decisão que é inicial, portanto, é uma decisão interlocutória. Nada obsta que não é comum isso acontecer, mas em alguns momentos o juiz processante, ele pode conceder a liminar, inclusive em sentença, entendeu? Para dar o efeito do quê? De você executar logo, porque a decisão liminar, certo? Dentro de uma tutela provisória, ela tem um condão de ser executada logo, de ser cumprida logo. É algo que você não pode esperar. Por isso que ela seria de urgência ou evidência. Né? Urgência porque é algo que não pode esperar. Evidência, porque o teu direito é muito claro. Então, tu não precisa esperar um processo para ter o teu direito reconhecido. Então, a liminar é o decisão interlocutória, certo? Professor, pode Quem repetir de novo? É o Felipe. Felipe, diga aí, excelência. Eu queria só saber os artigos. A definitiva é na 485 e a terminativa na 487? 487, exatamente. Perfeito, obrigado. 485 e 487. 487 ela faz sentença terminativa porque termina, mas não define, entendeu? Não resolve em definitivo. Já as dos 485, termino, certo?
e não resolvo o 485. A do 487 eu termino e defino, por isso que é definitiva. Resolve-se o mérito, geralmente, nas hipóteses 487 do Código de Processo Civil. Alguém quer ter uma pergunta? Posso ir para a segunda? Vamos lá para a segunda. Doutora Vlailman, minha assessora para assuntos internauticos. Olha, eu inventei agora, internauticos. Não tem nem isso. Entendeu? Vamos lá. Ela agora vai mangá. Você já ouviu falar mangá? É da época da Camila, mangá. Segunda questão. TJPA, Pará, né? Eu coloquei no tá aí, né? De novo. Certo? Segunda questão. TJPA, Pará, auxiliar judiciário. Os juízes auxiliares da justiça, de uma localidade, não têm competência para praticar diligências em comarcas diferentes da que estão notadas. Esse é o princípio da territorialidade, né, que nós vimos no que tange à jurisdição. Nesse contexto, pode ser necessário, por exemplo, solicitar avaliação de bens passíveis de penhora que estejam em localidade diferente daquela que corre processo. Em situações como essa, certo? Expede-se ato de comunicação processual. Situações como essa, expede-se ato de comunicação processual entre os órgãos do Poder Judiciário, de modo a respeitarem os limites territoriais de competência das comarcas. Tal ato de comunicação processual denomina-se. Gente, eu só coloquei isso aí, aparentemente muito fácil, mas assim, só para a gente lembrar do que a gente discutiu essa semana na sala de aula sobre as cartas, né? Então, quando eu quero comunicar algo entre órgãos jurisdicionais, eu utilizo as cartas. Quando eu quero comunicar algo internamente, eu utilizo a citação e utilizo a intimação, sendo a citação a comunicação inicial e a intimação a comunicação posterior, né, do andamento dos atos processuais que, porventura, venham ser realizados. Aí nós temos hoje no Brasil, gente, quatro tipos de cartas, tá? Nós temos a carta precatória, nós temos a carta rogatória, nós temos a carta de ordem e nós temos a carta arbitral, tá? Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem e carta arbitral, tá? Segundo o artigo 237 do Código de Processo Civil. Artigo 237. A gente já olhando esse item 2, a gente já elimina carta de mandado. Né? Tem um mandado, mas carta de mandado, carta de autorização, nem existe no Código de Processo Civil. Né? Dentro do processo civil, a gente tem carta precatória, rogatória, carta de ordem e carta arbitral. A carta precatória é entre juízes ou órgãos jurisdicionais diversos, tá? No mesmo nível hierárquico. Nós temos a carta precatória. Carta rogatória, ela ocorre, como nós vimos, entre estados ou órgãos ou estados soberanos distintos e tem os respectivos órgãos jurisdicionais. Por exemplo, um ato aqui da comarca de Fortaleza em relação a Madrid, um ato que tem que ser praticado em Madrid, um ato que tem que ser praticado em Nova York, ou seja, entre estados soberanos diversos. Se expede a carta rogatória. Carta de mandado, ela não está no rol, carta de autorização também não, e a carta de ordem, que seria uma carta expedida por um juízo ad quem, ou seja, superior, que expede a carta para cumprimento de um ato pelo juízo a quo, ou seja, inferior. A quo inferior, ad quem superior. Então, seria a carta de ordem. E nós temos a inovação, que eu falei para vocês, a carta arbitral. A carta arbitral é quando se expede uma carta em relação ao processo arbitral para ser realizado um ato ou executado um ato pelo processo judicial, pela jurisdição. Porque nós vimos que o processo arbitral, apesar de culminar no título executivo judicial, que seria uma decisão arbitral ou sentença arbitral, para se fazer cumprir, ele não tem uma força impositiva, até porque a arbitragem é de natureza particular. O Estado ele não subsidia, a administração pública ela pode funcionar lá como parte, mas não pode subsidiar, pagar, custear, porque é de natureza particular. E lá nós temos a carta arbitral. De acordo com esse item, gente, a resposta qual seria? Carta precatória. Artigo 237, inciso 3º, artigo 237, inciso 3º do Código de Processo Civil.
tá? Carta precatória. Quem é que expede a carta? É o juízo deprecante. Quem é que recebe a carta? Juízo deprecado. Né? Então, seria a carta precatória. O que vai fazer no juízo deprecado que recebeu a carta? Ele vai cumprir o que foi orientado, o que foi determinado pelo juízo deprecante. Não é que ele tem que haver uma subordinação, não existe. Né? Mas ali o juízo deprecado, ele só está ali para fazer valer, cumprir o que pretende o juízo deprecante. Né? Então, seria aí, nesse caso, a carta precatória, de acordo com o artigo 237, inciso 3º do Código de Processo Civil. Alguém tem alguma pergunta? Vamos para a questão... Professor. Oi, quem é? O senhor é a Priscila. Diga aí, Priscila. Boa noite. Excelência. Boa noite, Excelência. Um prazer enorme. O prazer é meu. Professor, eu queria só que o senhor repetisse para mim o juízo é ADECOL ou é ACOL? Não, é assim. Como nós falamos lá no começo que a gente estudou jurisdição, né? Nós temos, dar-se uma nomenclatura do juízo singular, geralmente de primeiro grau, certo? Juízo ACO, ou inferior. Juízo ACO, tá? Eu vou até digitar aqui do lado. Tá? Juízo ACO. Juízo aqui. Juízo ACO. Juízo ACO. Primeiro grau. O juízo que a gente encaminha, por exemplo, um recurso, a gente chama de juízo ad quem. Juízo ad quem. Então, nós temos o juízo ACO e o juízo ad quem. ACO, primeiro grau. Ad quem, segundo grau, o que está acima dele. Né? Então, a carta de ordem ela é expedida pelo juízo ad quem, que é o que está acima, para o juízo ACO. Certo? Então, a carta de ordem tem esse viés. ACO, que está abaixo, é o inferior. Ad quem é o que está acima. Certo? Haveria, por exemplo, quando eu interponho um recurso de uma decisão lá do juiz da comarca da sua terra, Uruburetama, aí você encaminha esse processo lá para o juízo ad quem, de segundo grau. Então, ele é o segundo grau, ad quem, para quem vai, né? Certo? Não, o Felipe está perguntando, de quem pode ter tanto ser de segundo grau como... Sim, se tiver essa relação, tá entendendo, Felipe? A situação ACO e ad quem é quando há uma relação de inferioridade e superioridade em relação a uma suposta subordinação. Se houver um grau de subordinação do que tange a recursos, a gente pode entender essa terminologia ACO e ad quem. Ok? Alguma pergunta, senhores? Mais? Vamos para a terceira questão, né? Terceira questão. Podem ficar à vontade, viu, meus amigos? A terceira questão, que a tia Vailma já me ensinou e eu aprendi, né? Está saindo aí tudinho, ó, né? Da Está se garantindo. Obrigado, Excelência. Obrigado, é um prazer. Ó, a BIM CESP 2018, a BIM Oficial Técnica de Inteligência. Com base no Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca de processo civil, julgue os seguintes itens. É válida a entrega de mandado de citação de pessoa jurídica feita pelo correio a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, bem como é válida a entrega de mandado de citação de pessoa física residente em condomínios edilícios a funcionário da portaria. Gente, corretíssima. Por quê? Porque eu trouxe essa questão para fazer um destaque. Esse aí era realmente o entendimento jurisprudencial e doutrinário que predominava. O novo código, certo, no intuito de coletar, certo, de reunir esses entendimentos jurisprudenciais, o que foi que ele fez? Ele pegou esse entendimento, que inclusive era do STJ, viu, meus senhores, excelências, e fez o seguinte, ele inseriu, tá, no Código de Processo Civil, no artigo 248, tá, parágrafos 2º e 4º. Então, hoje não é só entendimento jurisprudencial e doutrinário, não. Hoje é a própria lei, excelências. A própria lei traz essa possibilidade, sim. Até com o intuito de dar celeridade, né? Até com o intuito de dar celeridade, se permite, sim, que se entregue um mandado de citação de pessoa jurídica feito a funcionário responsável pelo recebimento, só que o funcionário é responsável pelo recebimento. Bem como é válida a entrega de mandado de citação de pessoa física residente em condomínio a funcionário da portaria. Então, era o entendimento doutrinário e jurisprudencial, hoje, pelo artigo 248,
parágrafo 2º e 4º está inserido na lei. Então, hoje não é só entendimento jurisprudencial doutrinário, não. Hoje é consolidação legislativa, certo? Alguma pergunta, meus amigos? Vou ver aqui o chat também. Porque, às vezes, né, muitos detalhes, olha o Felipe, muitos detalhes, Felipe, isso aí não. Ok, gente, tranquilo, pode passar para frente. Vamos para a 4ª questão. A 4ª questão, né? Aí eu mudei um pouco para botar do Instituto Quadrix, né? Porque ele está começando a aparecer muito em concurso, esse instituto, e a gente tem que começar a entender como é que ele funciona, né? Então, diz assim, essa questão do Instituto Quadrix, CFO Distrito Federal, Procurador Jurídico 2017. Com base em conhecimentos relativos a direito processual civil e à legislação correlata, julguem os próximos itens. A regra é a intimação do devedor para cumprir a sentença. Com certeza, gente. O que foi que eu disse? Tem 2 atos de comunicação interna, hoje no processo civil, citação e intimação. Nós não temos notificação no processo civil, porque a notificação a gente chama de intimação. É a mesma coisa, né? Intimação são todos os atos processuais posteriores à comunicação inicial, é a citação. Então, quando a pessoa nunca tiver sido comunicada, e ela for comunicada de algo relacionado ao processo em que ela tem que figurar como parte, vai ocorrer a citação. Já o intimo, o quê? De uma sentença, o intimo de uma decisão, o intimo de um ato processual, seria a intimação. Então, aí está correto. A regra é a intimação de devedor para cumprir a sentença. Beleza. Todavia, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, dispensa-se a sua intimação, bastando-se a notificação da Defensoria como curador especial. Gente, essa questão não está correta, certo? Ela não está correta, por força do artigo 513, parágrafo 2º. Por que eu quis fazer um destaque aí, excelência? Por quê? Para que vocês não esqueçam que é importante, sim, mesmo o revel. Quem é o revel? O revel é aquele que foi citado para comparecer em juízo e se defender e simplesmente quedou-se inerte, ficou parado. Ele não se manifestou, né? Ficou ali parado. Então, seria o quê? Ele seria o revel. E contra o revel, há o quê? Uma presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Se presume verdadeiros. Não é que o revel, já imediato, gente, a gente não pode considerar o revel como se ele já tivesse sido condenado. Né? O revel ainda não foi condenado. A gente presume que, em relação ao revel, haveria o quê? Uma presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Então, de acordo com esse artigo, tá? 513, parágrafo 2º, no caso do revel, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser intimado por edital, entendeu? No caso do revel, a revelia, que nós estamos lá no artigo 344, Código de Processo Civil, né? A revelia. No caso do revel, tem que ser intimado por edital, tá? Então, o edital também está presente no caso da revelia, aquela citação editalícia, tá? Que a gente viu, certo? E, consequentemente, a intimação também é editalícia. A intimação por edital, certo? Quando ocorrer uma situação de revelia, tem que ser feita em relação ao revel, entendeu? Então, até porque o revel ele pode funcionar no processo a partir do estado em que se encontra, entendeu? Então, se houve uma sentença, ele ser intimado por edital, se ele estiver lá, atento, né? É difícil, né? O revel ficar atento num edital, ficar olhando o jornal lá, ou o Diário da Justiça, mas a lei, o artigo 513, parágrafo 2º, ele traz, sim, essa possibilidade, né? Que a gente se remonta lá para o artigo 256 do Código de Processo Civil, né? Que fala da questão da intimação editalícia, tá bom? O 256 que fala da citação por edital e, consequentemente, da intimação por edital. Então, nesse caso, estaria errada esse item. Alguém tem alguma pergunta sobre esse item? Pode passar? Então, vamos para a 5ª questão.
né, para a quinta. Tá? Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Quinta questão, gente, foi do concurso daqui, do Tribunal de Justiça do Ceará, de 2018. Esse instituto nunca tinha feito concurso aqui, é o IESES, e ele fez o concurso de titular de serviço de notas de cartório, né? O último concurso que houve de cartório aqui no Ceará foi em 2018, e ele fez o concurso daqui. E aí eu trouxe essa questão aí que diz respeito ao que nós estamos discutindo na nossa disciplina, tá? Acerca das regras jurídicas dispostas, as regras jurídicas dispostas no Código de Processo Civil e que cuida da disciplina dos atos processuais, considere as seguintes afirmações. Item 1, quer dizer, ainda que tramitem em segredo de justiça, os processos, ao terceiro que demonstrar interesse jurídico, é lícito requerer ao juiz certidão dispositiva da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Gente, quando a gente foi lá para o artigo 189, que nós já estudamos, nós vimos aquelas hipóteses que trazem uma exceção à regra geral. De quê? De que os atos processuais são públicos, né? Que só tramitam em segredo de justiça aquelas hipóteses que estão lá no artigo 189, que seriam exceções à regra geral, né? Então, como diz o artigo 89, os atos processuais são públicos. É a regra, inclusive, de índole constitucional, que foi repetida, né, excelências, pelo Código de Processo Civil. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos em que exige o interesse público social, que é artigo 189, estou lendo, tá? 2, que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças, em que constam dados protegidos pelo direito constitucional de intimidade, artigo 189. 4, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem esteja comprovada perante o juiz. É a regra geral. E se o terceiro quiser ver? O terceiro que quiser ver tem que demonstrar o interesse ali, interesse jurídico, certo? Além de demonstrar, ele só pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, ou a parte dispositiva, a parte da sentença que se decidiu, né? Não os fatos, porque a sentença ela tem uma parte dos fatos, que ele vai historiar os fatos, é a parte dispositiva, bem como de inventário da partilha restante de vossa separação. Então, o item 1 estaria correto, de acordo com o artigo 189, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Então, o item 1 estaria correto. Item 2. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Esse calendário vincula as partes e o juiz, de modo que os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Gente, é a nova visão que eu disse para vocês. O que foi que eu disse? O novo código, ele trouxe possibilidades de se manusear no que tange ao procedimento. O código, ele perdeu a característica daquela solenidade estrita. Ele continua a ser formal, mas em algumas passagens ele admite a mitigação dessa formalidade, visando o quê? A satisfação, um resultado eficiente, visando, sobretudo, um atendimento da razoável duração do processo. Então, pelo princípio da razoável duração do processo, que é de natureza constitucional e repetido no Código de Processo Civil, que nós estudamos, então se admite, sim, que as partes fixem um calendário. E esse calendário vai obrigar as partes, o juiz, certo? E os prazos neles disciplinares. Isso aí vai facilitar, gente. Porque na medida em que você vai saber quando o ato já vai ser realizado, né? Ou seja, você não precisa nem ser intimado, certo? Se você fixa um calendário, não há obrigação, nesse caso, excelência, de ser intimado. Porque você soube, você que fixou, vocês que estabeleceram um calendário. Então, esse item 2 está correto, de acordo com o artigo 191, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Artigo 191, parágrafo 1º. Vamos para a terceira. A exceção da... Oi, pois não, meu querido. Aí também a questão do princípio do auto-regulamento da vontade, né? Também estaria presente. E isso, excelência. Olha, rapaz, fiquei tão orgulhoso agora, Enzo. Rapaz, exatamente. Também, como eu disse para vocês, os princípios eles se entrelaçam, entendeu? Então, um acaba sendo a consequência do outro. Também, sim. Porque em relação às partes, né, o auto-regulamento da vontade, né? Porque vai delinear. E, consequentemente, vai ter aí também, para você lembrar, o princípio da adequação jurisdicional do processo, né? Nós vamos ter aí
razoável duração do processo, adequação jurisdicional do processo, nós vamos ter aí, e autorregulamento à vontade. Nós vamos ter nesse item 2. Ótima colocação. Isso. Show, Obrigado. valeu, professor. Obrigado a você. Item 3. A exceção da desistência da ação, que só produzirá efeitos após a homologação judicial, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Foi o que nós já vimos no início de hoje. Artigo 200 do Código de Processo Civil, que é isso aí, e o parágrafo primeiro, que diz que no caso de uma desistência, certo? Precisa de homologação. Precisa o juiz homologar. Porque a desistência eu posso fazer no início, né? Mas mesmo assim precisa ser homologada. Apesar de ser unilateral, a desistência precisa de homologação. Depois que há a citação válida, e nesse caso a desistência precisa da anuência da outra parte, ela passa a ser bilateral, né? Mas, na verdade, originariamente ela é unilateral. Mesmo no início, quando for de natureza unilateral, ela precisa, para gerar efeito, ser homologada, mas nem todos os atos unilaterais ou bilaterais precisam de homologação. Tem exceções, como a desistência, e tem uma exceção lá na frente que vocês vão ver, chamada transação. Seria a transação gênero, que nós teríamos hoje no Código de Processo Civil, a mediação e a conciliação, né? Então, nesses casos, em especial da desistência, que é do artigo 200, parágrafo 1º, precisa de homologação. Então, não é só o fato de se manifestar. O juízo processante precisa validar, exercer o seu papel enquanto jurisdição voluntária ali, de validar, de conferir efeitos jurídicos, aquele pedido de desistência. Então, o item 3 também está correto. Então, a questão correta, certo? A questão correta é a questão que diz todos, questão C de casa, né? Item 1, 2 e 3. Os 3 estão corretos, certo? Os 3 estão corretos, tá, gente? E agora, voltando, né, para minha beleza aí, para vocês analisarem. Então, eu queria saber se ficou tudo tranquilo, se alguém tem alguma dúvida, certo, sobre isso, né, alguma colocação, tá? Se não, a gente... Me diz quem é?